Bom dia, terceiro ano. Estamos aqui hoje para fazer uma revisão de conteúdos trabalhados na apostila 12 de vocês, que é a última apostila, né? A partir da próxima, nós já vamos trabalhar com os revisionais. Então, gente, nós vamos rever alguns conteúdos relacionados à literatura contemporânea. Lá no caderno de atividades, então eu gostaria que vocês abrissem o caderno de atividades na página 2, para que a gente possa fazer essa revisãozinha. Então, tudo que eu for colocando aqui no slide, vocês vão ter lá na apostila, vão acompanhando, vão grifando, vão anotando o que vocês acham importante, tá? De repente, se vocês tiverem alguma dúvida na hora que vocês estiverem assistindo a videoaula, podem me perguntar, tá? Eu vou estar à disposição de vocês, tá? Então, pessoal, ali na página 2, nós temos o primeiro slide, que ele diz respeito ao quê? A esse contexto histórico, né? Contexto histórico da literatura contemporânea 1. O que nós temos que saber em relação a isso? Nós temos que saber que a literatura contemporânea foi um momento bem importante para a nossa literatura. Por quê? Porque é nossa, porque é de agora, porque é desse momento, porque nós conhecemos muitos autores, porque foi algo novo, porque é mais fácil, porque nós temos acesso a essa literatura, porque ela é mais próxima dos leitores, né? Então, são várias coisas importantes. Então, ali nós temos também algumas coisas relacionadas à ditadura militar que vão ser trabalhadas. Por quê? Porque foi um momento histórico importante e que foi marcado também, né, nessa parte da literatura contemporânea. Então, gente, o pós-modernismo, que a gente chama, né, que veio depois do modernismo, tem alguns momentos importantes ali que foram colocados. Ó, por exemplo, na década de 40. O que aconteceu de importante lá na década de 40? Né? Nós temos autores importantes que deixaram o seu legado para autores mais novos, mais contemporâneos que nós temos hoje, como Guimarães Rosa, como a Clarice Lispector, o João Cabral. Eles trouxeram uma literatura diferenciada, uma literatura nova, né, que trouxe essa visão às pessoas. Em 1943, nós temos dentro do Teatro Moderno a peça Vestido de Noiva, né, de Nelson Rodrigues, que inclusive é uma obra que cai bastante no vestibular, e que ela foi escrita de forma diferente, foi escrita em três partes, vamos dizer assim, dentro no palco é colocado 3 planos diferentes, né, então foi algo novo no teatro. Em 1950, na década de 1950, o desenvolvimento do cinema, né, também foi algo marcante. O nascimento da TV Tupi, dos programas de televisão, né, a primeira TV no Brasil, inclusive. 1951, nós temos o que ali? A primeira Bienal, né, de Arte Moderna em São Paulo. Lembrando que a Bienal, ela não foi igual à Semana de Arte Moderna, porque a Semana de Arte Moderna, ela foi destinada a um público específico, que era um público de autores, né? E a Bienal não, a Bienal foi de um modo geral, para a população em geral. O surgimento da poesia concreta, né, em 1956, que a gente conhece como concretismo. Depois nós temos o surgimento da bossa nova, em 1958. Em 1960, a inauguração de Brasília, que também foi um momento bastante importante, tanto para o nosso lado cultural, com o nosso lado político, o nosso lado econômico, né, social. E em 1967, o surgimento da Tropicália. Todos esses momentos, gente, que foram colocados aqui, foram momentos bastante importantes para a nossa literatura, tá? Então, o que nós vamos relembrar um pouquinho hoje é com relação aos itens que foram trabalhados naquela época e que hoje nós temos de grande importância, né? Temos autores importantes como o concretismo e o neoconcretismo. Então, o que era o concretismo? O concretismo era o aproveitamento de todo o espaço do papel. Quando a gente fala em concretismo, a gente pensa o quê? Que é algo novo, que é algo que os autores quiseram trazer para a nossa literatura que fosse inovador, né? Então, a gente tem muitas características, nós temos o Décio Pignatário, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, né?
que o Augusto e o Haroldo eram irmãos, e eles que pensaram nessa poesia concreta. Então, gente, por que a poesia concreta ela trabalha com essa palavrinha aqui, ó, verbicovisual? O que significa isso? O verbo significa o quê? De acordo com o nível semântico, que é o nível de significados, né? Ele trabalhava o quê? Com a palavra, dando um significado, onde cada palavrinha que é colocada lá, ela possui um significado específico, tá? O voco vem do quê? Vem do som, do nível sonoro. Então, quer dizer o quê? A organização das palavras, né, a forma como elas eram colocadas, elas além de ter o significado, elas tinham que ter uma sonoridade específica. E também o visual, que era o mais importante. Por quê? Porque o nível gráfico visual, ele dava o quê? Uma ênfase. E essa ênfase, ela estava voltada ao espaço da folha, ao papel, à organização, à disposição das palavras no papel. De que forma essas palavras estavam organizadas e tudo mais. Nisso tudo, né, quando a gente fala em concretismo, nós falamos também do quê? Dessa rejeição do lirismo, né? Então, não existia um lirismo como existe lá nas poesias, lá do romantismo, por exemplo, né? É diferente. E, além disso, havia uma possibilidade de diversas leituras, tanto para o concretismo quanto para o neoconcretismo, certo? E o que foi, então, o neoconcretismo? Foi o novo concretismo, neo vem de novo, né? Então, o Ferreira Goulart, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou criando, né, introduzindo essa nova temática que tinha um engajamento social um pouco maior do que o concretismo. Então, enquanto o concretismo se preocupava mais com o significante, no neoconcretismo havia uma preocupação maior com o significado e não tanto com a estrutura da organização das palavras no papel, certo? Então, quais eram as principais características, ó, que vocês têm aqui nesse espacinho, ó, principais características? Liberdade de experimentação e retomada da subjetividade. Então, enquanto o concretismo usava a objetividade, o neoconcretismo ele usava a subjetividade. Os principais autores, além do Ferreira Goulart, nós tínhamos também o Tiago de Mello e o Afonso Romano de Santana, certo? Então, gente, concretismo uma corrente, neoconcretismo negação do concretismo, tá? Isso é importante vocês saberem. Tá. Depois disso, nós tivemos também a poesia praxis, né? Praxis vem de prática, né? É uma poesia diferente, que ela foi pensada em primeiro momento por Mário Chame. O que ela fazia, gente? Ela foi uma dissidência do concretismo, certo? Foi o que? Algo diferente do concretismo, ou ela buscou algumas características do concretismo. Então, quais eram as principais características que nós temos ali, ó? O significado social, então, enquanto o concretismo se preocupava em ver as palavras no papel, mas com o significante, aqui nós tínhamos, além da preocupação com o significado, nós tínhamos um significado que era social, que servia para todas as pessoas da sociedade de um modo geral. Também a estrutura dos versos, ela era mais elaborada, nós tínhamos a valorização da posição das palavras nos versos, né? Então, cada palavra tinha um significado específico, importante. E os principais autores, né? Além de Mário Chame, nós temos também o Cassiano Ricardo, que escreveu muitas obras que eram consideradas da poesia praxis. Tropicalismo, gente, foi um movimento conhecido mais na música, né? A Tropicália, né? Como nós temos até hoje, né? Fala-se muito em Caetano Veloso, em Gilberto Gil, que foram as pessoas que sempre estavam à frente desse movimento. As principais características do tropicalismo, elas estão nessa visão do país vista sob o aspecto de contrastes, né? Então, o Brasil é um país cheio de contrastes, onde o moderno, ele contrasta com o tradicional, o regional com o universal, o urbano com o agrário, né? Então, tudo isso são características que o tropicalismo pregava. Ele tinha essa visão paradoxal em relação aos elementos das músicas que colocavam lá. Mistura de elementos distintos, então, havia mistura de elementos que eram relacionados
Os indígenas, por exemplo, como os instrumentos indígenas, né, tambores e tudo mais, a guitarra elétrica, que vinha lá dos Estados Unidos, a ideia, e o berimbau, que era mais dos africanos. Então, essa mescla, essa mistura, para mostrar que o Brasil é um país cheio de misturas, de mesclas, de pessoas que gostam de coisas diferenciadas. E também, além disso, nós temos também a mistura de linguagens variadas. Essas linguagens, elas aproximam a cultura erudita da cultura popular. Então, eles usavam a ironia, eles usavam o humor, muitas vezes o deboche também, tá? Que é bem parecida e tem um pezinho lá na primeira geração modernista que a gente já estudou, certo? Então, gente, a próxima parte aqui que vocês vão encontrar ainda na página que a gente está estudando ali, tá difícil, aqui, que é a poesia marginal. Gente, a poesia marginal, muitas pessoas acreditam, marginal, vem de violência, vem de bandido, vem de né? Não. Então, o que seria essa poesia marginal? Era uma poesia que foi escrita à margem da sociedade, ou seja, não foi editada numa editora, não foi produzida por uma pessoa específica, ela foi produzida aleatoriamente e as cópias das poesias, elas eram mimeografadas. Tem também uma aula que eu passei para vocês sobre o mimeógrafo, como que funciona e tal. Então, é bem importante também, gente, tá? A gente lembrar desse momento da nossa literatura, porque a poesia marginal, ela trazia as características da ironia, né? Uma linguagem coloquial, que era uma linguagem vista relacionada à sociedade de um modo geral, mais simples. Também a gente tinha o que ali? Uma temática diversificada também, né? Então, tudo isso era relacionado à poesia marginal. Aí, nós temos lá na página, depois a gente vai resolver lá pelo Meet os exercícios, na página 10, vocês têm a literatura contemporânea 2, né, gente? Que trata do assunto do quê? Dessa facilidade que a tecnologia traz para a gente de nós conhecermos melhor as obras literárias, né? Então, obras que possivelmente há uns anos atrás aí vocês poderiam ter dificuldades em encontrar, vocês podem encontrar facilmente pela internet. Então, essa facilidade que a tecnologia tem e traz. Gente, temos ali as tendências da literatura contemporânea na poesia. Então, a linguagem utilizada nesse tipo de literatura, ela era mais inusitada. Os temas relacionados à violência, à perplexidade do sujeito diante do mundo, tudo isso eram temas que eram bastante trabalhados nesse tipo de literatura, né? Na parte da poesia. A ironia, a contradição também, que era utilizada para sensibilizar o leitor, o experimentalismo, a organização dos sons, né? Essa exploração de sons, esse rompimento com as estruturas tanto sintáticas quanto linguísticas também acontecia. Então, gente, essa criação de novas palavras que nós temos também é algo bastante comum dentro da poesia. Nós temos ali, na próximo slide, lá na página 10 ainda, alguns autores que eram responsáveis por esses momentos literários ali, né? Então, vocês vão ter o concretismo, a poesia praxis, poema processo, engajamento, tropicalismo, poesia marginal e outros, né? Então, esses são alguns autores que fizeram parte desses momentos aí importantes dentro da nossa literatura. Gente, o próximo que nós temos ali, já vai, aqui. Na prosa, o que a gente tinha de tendência da literatura contemporânea na prosa? Então, pessoal, essas tendências, muitas delas voltaram a algum momento da nossa literatura já passada para trazer um novo enfoque, um enfoque diferenciado. Então, dentro disso tudo, nós temos o quê? O ultrarrealismo, né? Que é ultrarrealismo, além do realismo, que é a representação da violência, né? O que mais que nós temos ali? Geralmente essa violência voltada ao urbano, né? A violência urbana, que é bastante característica. Isso vocês encontram lá na página
11 da apostila de vocês, né? Temos o regionalismo, que buscava lá do romantismo, quando eles tinham a literatura regionalista, que é você deixar de lado um pouquinho a história para falar sobre os costumes daquela região, sobre as pessoas que vivem naquela região. O romance histórico também, que é uma mescla entre o que é real e o que é ficção, tudo aquilo que aconteceu na história de verdade e aquilo que a história, que as pessoas, né, colocaram a parte da ficção. E a narrativa de caráter psicológico também, que faz essa dimensão mais subjetiva da realidade. Também é trabalhada nesta época. Gente, outra coisa legal, né, são os novos espaços literários. Já falei sobre isso numa aula para vocês também, que nós temos as revistas literárias, nós temos os blogs, nós temos a crítica de jornal, a crítica acadêmica. Cada um desses novos espaços literários, ele traz uma visão diferenciada da nossa literatura. Uma visão que, se você, por exemplo, ver, assistir, pesquisar, você vai conseguir produzir para si próprio uma crítica. Você vai ser um leitor crítico em relação às obras, tá? Então, isso tudo veio, gente, para ajudar a gente a ter uma outra visão. Lembram, pessoal, que nas aulas eu sempre falo para vocês, gente, leiam, procurem, estudem, vão além. Isso aqui é uma forma, esses espaços aí, esses novos espaços, é uma forma de você, por exemplo, ter uma nova visão em relação a uma escrita literária. Tudo que você já leu, de repente, você interpretou, você criou uma ideia que, na verdade, se você ler outra pessoa escrevendo sobre isso, você vai ter uma nova visão. Você vai criar essa criticidade em relação aos textos. Então, por isso, gente, a importância, tá? É importante a gente conhecer. E ainda na página 11, nós temos alguns autores que representam esse momento das tendências da prosa, né? Então, ali vocês têm, eu queria que vocês só chamar atenção para vocês ali na literatura policial e que vocês grifassem esse nomezinho que aparece ali na literatura policial, que é o Dalton Trevisan, tá? Esse autor, gente, o Dalton Trevisan, olha, tá aqui. Ele é um autor curitibano, eu já falei para vocês dele. Então, as obras dele são baseadas em acontecimentos urbanos, ele é meio que um neorrealista, tá? Então, é importante e é legal que vocês vejam lá cada um deles, né? Então, os autores não deixaram de escrever contos, não deixaram de escrever crônicas. Cada autor ali, ele utilizou, ou ele voltou, de repente, pegou alguma característica lá do passado, que ele acha que vale a pena trabalhar, colocar novamente na literatura. Então, gente, é uma forma mais, como que eu posso dizer, organizada, né? Eles organizaram de uma forma diferente a literatura contemporânea, pegando elementos do passado e criando uma nova literatura, certo? Gente, lá do teatro também, né? É importante vocês lembrarem um pouquinho que eu comentei com vocês que as obras que foram produzidas na literatura contemporânea em relação ao teatro, elas também são importantes, por quê? Porque elas tinham outra visão, elas não queriam mais aquela visão de teatro que estava voltado ao tradicional. Eles queriam algo novo, né? Então, ali tem as obras que eu coloquei para vocês, inclusive, que é o Asdrubal, trouxe trombone e tapa, que eram dois grupos teatrais bem importantes naquela época. E temos também a literatura contemporânea de autores africanos da língua portuguesa. Já falei para vocês, comentei, gente, é importante. Até uns 2, 3 anos atrás, a gente não trabalhava com autores da literatura africana, né? Por quê? Porque seria uma forma de negar essas raízes, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a literatura reconhece que esses autores, eles tiveram uma característica muito presente, igual a nós tivemos do português, né, dentro da literatura deles, e é uma literatura riquíssima, né, com publicações vastas, principalmente para autores como Mia Couto, que é um dos mais importantes autores africanos. Gente, tudo isso que eu falei para vocês, vocês encontram lá já bonitinho, no esqueminha, né? Então, não precisa copiar no caderno, porque vocês têm no caderno de atividades. Só eu gostaria que vocês grifassem, anotassem alguma coisa, de repente, que eu falei e que
né, poderia ajudá-los a compreender melhor. Então, gente, daqui a pouquinho nós nos encontramos na aula do Google Meet para que nós possamos resolver os exercícios do caderno de atividades, já que fizemos essa revisãozinha, né? Vocês relembraram alguns conceitos aí importantes que a gente já trabalhou durante esse momento da apostila número 12, beleza? Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima aula.